Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do Seminário Teológico Batista do Sertão. Que Deus abençoe vocês. Estamos agora com a aula de filosofia, onde estamos trabalhando a introdução à filosofia para você ter uma compreensão melhor da situação em que nós vivemos, na qual a igreja está inserida, sua família na sociedade, tudo depende de filosofia. Vimos na aula passada a filosofia, o que é filosofia, falamos da filosofia antiga, falamos de Sócrates, Platão, Aristóteles, e estoicismo, epicurismo, ceticismo, ecléticos e neoplatônicos. E hoje vamos trabalhar a filosofia medieval, que ela vai de um período do século II ao século IX, século II ao século IX, é a filosofia medieval. É interessante você perceber que a filosofia ela vai sendo descoberta na Grécia, e ela vai sendo incorporada por outros povos, especialmente pelos judeus. Os antecedentes da filosofia antiga estão com Filon, que era o fundador da filosofia religiosa. O que é isso? Ele sintetizava o ensino de Platão e do Antigo Testamento, afirmando que o mundo era uma pirâmide e Deus está no topo, seguido do Logos, das potências, das ideias, da matéria, e o homem está no meio. Esses são os antecedentes da filosofia medieval. Filon, esse judeu, que ele buscou reinterpretar o Antigo Testamento à luz do platonismo, afirmando, inclusive, que Platão, de certa forma, era filho de Deus. Então, ele faz essa síntese entre a filosofia platônica e o Antigo Testamento, afirmando que ambos pertenciam a Deus. No período dos pais da igreja, nós tivemos os apologistas e os controversistas, que lutavam e tentavam explicar a fé cristã para os pagãos, para os gnósticos e para os judeus. Esse período vai do ano 100 ao ano 220. Por exemplo, Justino Mártir afirma que toda a verdade vem de Deus. Jesus é o logos spermatikos, é a semente logal, a semente fraseal, verbal. O cristianismo é a verdadeira filosofia, porque os filósofos gregos participavam do logos. Tertuliano, que era montanista, foi o primeiro pai da igreja a se tornar carismático, ele era o pai da teologia latina. E dizia que Jerusalém não tinha nada a ver com Atenas. A filosofia é mãe das heresias, e ele dizia assim, eu creio porque é absurdo. Então ele tinha esse sentimento antifilosófico quando afirmava que eu creio porque é absurdo, deixando totalmente nas mãos de Deus a ideia, o pensamento. Então, tanto Justino Mártir como Tertuliano foram apologistas e controversistas que davam resposta à sociedade vigente, quer seja com os pagãos do mundo grego-romano, quer com os gnósticos, com os gregos, e quer com os judeus, que também já estavam assimilando a filosofia de Filon entre a filosofia e o Antigo Testamento. Os alexandrinos tiveram Clemente, que foi o pai da teologia especulativa. Ele afirmava, entre outras coisas, que a filosofia vem da luz natural dada por Deus. É a arma de defesa da fé. Há uma harmonia entre a filosofia e a fé cristã. Deus deu a lei para os judeus e a filosofia para os pagãos. Você vai perceber que ele sente o mesmo caminho de Filon, afirmando que filosofia e cristianismo se completavam. Só que Filon era judeu, não era cristão, mas o mesmo pensamento aqui. Já Orígenes, ele
tinha uma influência neoplatônica. Ele dizia que o Logos entre Deus e o mundo feito à imagem do Logos. E o arbítrio é a origem do mal, e o corpo é a punição do mal. As almas purificadas voltam para Deus. Ele era universalista. Ele cria que todos os seres humanos, no final do juízo final, todos os seres humanos seriam salvos. Então ele era um alegorista, ele era herege, e ele tem uma influência neoplatônica. Você percebe que a filosofia vai minando o judaísmo e vai minando o cristianismo. Por isso que João, o apóstolo João, escreve suas 3 cartas, escreve o evangelho para estar combatendo as heresias do Logos, que eles entendiam que era um ser superior. Esse Logos, João afirma que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Já os capadócios, com Gregório de Nissa, afirmava que a alma é viva, criada e procura no corpo a percepção de se entender. O homem é o elo entre o mundo espiritual e o mundo sensível. A fé e a razão estão em harmonia. Então, esse é o primeiro a afirmar que a fé e a razão estavam em harmonia. Agostinho de Hipona, ele foi um grande pai da igreja, doutor da igreja, e ele sintetizava o platonismo com o cristianismo. E esse pensamento dominou a igreja católica, apostólica romana por 1000 anos. E ele dizia vários conceitos que ele tinha. Primeiro, a teoria do conhecimento, a reação ao ceticismo. Ninguém duvida da existência. Se me engano, existo. Então, o ceticismo destrói a moral. O conhecimento da por iluminação divina e pela fé. Creio para que se possa conhecer. É pela fé, iluminado por Deus. São 3 as operações do conhecimento: sentidos, razão inferior e razão superior. São 3 os grupos de objetos conhecidos: qualidade dos corpos, leis da natureza e verdades eternas. A alma adquire conhecimento por meio do corpo. Esse é o primeiro pensamento de Agostinho de Hipona. Segundo, cosmologia. O mundo foi criado do nada, conforme as ideias arquétipos que estão no Logos. E o mundo é matéria, é forma e é tempo. Os seres criados têm potencial criador. Os seres criados possuem a capacidade de criar. No caso, o homem. Ele explicava também a teodiceia, que é a explicação do mal. O mal não tem existência ontológica. É um parasita do bem e se autodestrói. Deus não pode ser prejudicado pelo mal, porque Deus está acima de todas as coisas. A alma era superior ao corpo. Já essa ideia platônica de que o corpo era inferior à alma, ele abraça essa ideia. Sendo a alma superior ao corpo, é espiritual e imortal. Sua união com o corpo é acidental e não substancial. Ele tinha uma visão trinitariana. Essa visão dele, consciência, entendimento e vontade. A vontade tem supremacia sobre o intelecto. Então, a vontade é maior do que o conhecimento. Então, nesse sentido aqui, quando ele afirma que a alma é superior ao corpo, é espiritual e imortal, e sua união com o corpo é acidental e não é substancial, ele vai explicar elementos psicológicos para a nossa compreensão. Ele diz o seguinte, que Deus é o Senhor da história. Deus quem escreve a história. Deus criou o homem em 2 cidades. A cidade terrena, que é egoísmo, que é Caim. A cidade de Deus, que é altruísmo, que é o amor de Deus. Abel, que é a igreja. Nessa grande obra dele das duas cidades, ele vai explicar o terreno ímpio e o terreno cristão. Nesse sentido, ele vai destruir o dualismo grego, quando o grego era dualista, o combate entre o corpo, a alma e o espírito. Corpo e alma e espírito para os gregos era a mesma coisa. Esse dualismo grego vai deixar de existir com Agostinho, que vai estar falando dessa teologia da história, que Deus cria o homem e com o pecado o homem cai em 2 cidades. A cidade terrena, que é o egoísmo, que é o Estado, a cidade de Deus, que é o altruísmo, que é o amor de Deus, que é simbolizado por Abel, que é a igreja. E o amor deve coincidir com a vontade. É interessante perceber que o fim do esforço humano é a bondade. Ama e faz o que quiseres. Essa é a frase dele. O que você acha dessa frase?
ama e faz o que quiseres. Pense um pouquinho nisso. Agostinho tornou-se pensador medieval, ele foi preferido dos reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Teodoro de Beza, entre outros, e ele deu muita ênfase à doutrina da predestinação abraçada pelos nossos reformadores. A escolástica. O que era a escolástica? O estudo da filosofia no meio cristão, no meio da igreja. Primeiro, eles queriam resolver um problema, o problema dos universais e dos particulares. Scott Erigena, não há contradição entre fé e razão. A criação é a manifestação de Deus que se oculta e se determina a si mesmo. Anselmo já dizia, o conteúdo do ensino cristão pode ser deduzido dos fundamentos racionais, sem a ajuda da Bíblia ou dos pais da igreja. Então, olha, Anselmo já vai mais longe. Ele vai afirmar que esse conteúdo do ensino cristão pode ser deduzido dos fundamentos racionais da mente, sem a ajuda da Bíblia e sem a ajuda dos pais da igreja, que escreveram cartas e tratados teológicos, filosóficos, apoiando a Bíblia. Já Abelardo afirmava que a linguagem é a fonte que une o pensamento às coisas. O sic et non é o método de reunir as teses opostas para se chegar à verdade. A razão separa-se da fé e é independente. A razão ela é independente da fé. Esse precedente aqui, preste atenção. A razão separa-se da fé e é independente. Essa concepção filosófica, ela vai criar problemas pelos séculos futuros. E estava aqui a primeira escolástica do século IX ao século XII. E a partir do século XIII, quando cair no existencialismo, vai criar problemas gigantescos para a filosofia, especialmente para a sua irmã, a teologia. Por quê? Tomás de Aquino é chamado da alta escolástica no século XIII, e ele vai sintetizar Aristóteles e o cristianismo, afirmando que a perfeição máxima é o ser. Os seres criados, os entes, participam da perfeição do ser. E a verdade consiste na correspondência entre o pensamento e o ser. A verdade consiste no relacionamento, na correspondência entre o pensamento e o ser. E Deus é o ser que subsiste por si mesmo. O mundo surgiu da comunicação do ser divino, faça-se luz e fez-se luz, e a alma ela é imortal. E ele afirmava 5 argumentos a favor da existência divina. Primeiro, o motor não movido, a causa última de tudo, o ser necessário, o ser perfeito, a ordem universal. Quando ele afirma essas 5 concepções divinas, ele está diante da palavra de Deus, da filosofia, correta, porque Deus é o motor que não se move, é a causa última de tudo, é o ser necessário. É tanto que quando você conversa com um ateu, com um agnóstico, o ateu não crê na essência de Deus, o agnóstico não crê e ao mesmo tempo crê, ele duvida, você coloca esse argumento tomista de que Deus é o ser necessário. Quando você tira Deus da sociedade humana, a sociedade humana entra em degradação perpétua. Então Deus, ele é necessário. Além disso, é ser perfeito e dá o sentido teleológico, a ordem universal. O problema vai chegar na ética intelectualística de Tomás de Aquino, que ele diz o seguinte, você deve agir com a razão. A razão e fé são distintas, mas não se contradizem. A razão aceita a evidência, o que está sendo mostrado, e a fé, a autoridade. Razão, evidências, e a fé, autoridade. E é interessante você perceber que Deus não interfere nesse processo do conhecimento racional. E a filosofia deve subordinar-se à teologia, e o Estado deve subordinar-se à igreja. O problema de Tomás de Aquino
é que ele vai dizer que eu vou chegar a Deus por meio da fé, mas eu também chego a Deus por meio da razão. Porque esse problema abriu um grande precedente filosófico para o existencialismo, que lá mais tarde, nós veremos aí nessa aula, o existencialismo vai dizer que Deus não é necessário mais. Penso, logo existo. Então eu vou aonde eu quiser, de acordo com o meu pensamento. A filosofia moderna, ela tem seus antecedentes, esse Santo Agostinho e Tomás de Aquino dominaram a filosofia medieval. E agora, na filosofia moderna, que vai do século XV, do século XIV, século XV, século XVI, XVII, ela vai ter seus antecedentes. Primeiro, o Renascimento. O que é o Renascimento? É a volta dos estudos clássicos da literatura grega, do homem no centro de todas as coisas, a concepção humanista, antropocentrismo, mecanicismo, toma o seu lugar no século XVI. E a Reforma Protestante, que, aliás, foi um movimento religioso, econômico, político e social e filosófico, porque a Reforma bebeu de Platão, bebeu de Agostinho, não bebeu de Tomás de Aquino, que era doutor da Igreja Católica, mas bebeu de Platão e de Santo Agostinho. Primeiro ser que começa a questionar é René Descartes. René Descartes. A metafísica é descartada. A metafísica é a explicação para o sobrenatural. Então ele começa a trabalhar aqui que o conhecimento, o valor filosófico, a metodologia, vai trabalhar em fundamentação matemática, em conhecimento válido e racional, inato, que não vem dos sentidos. Procura-se o universal e o necessário, que são acessíveis à razão, capaz de captar o imutável das coisas, e o triunfo da razão sobre as paixões traz a felicidade. O triunfo da razão sobre as paixões traz a felicidade. Pela razão, prova-se a existência de Deus e a imortalidade da alma. Pela razão, prova-se a existência de Deus e a imortalidade da alma. Só que ele começa descartando a metafísica, que é a explicação do sobrenatural. Está entre o conhecimento e entre a fé, a metafísica. E ele era matemático, tanto que é chamado de o doutor René Descartes. Nesse mesmo período, um judeu chamado Baruch Spinoza desenvolveu um racionalismo dualista, onde Deus se confunde com o mundo. E tivemos outros racionalistas, Malebranche, Leibniz, entre outros. Esse racionalismo, ele dá a base de sustentação para o existencialismo e para a filosofia de hoje, que se admite tudo, menos Deus e menos a razão. Hoje vivemos a teologia do absurdo. O empirismo começou com Francis Bacon. Essa escola inglesa era contra o racionalismo, fundamenta tudo baseado na experiência, e como chegar às leis universais, partindo da experiência sensível. Essa é a questão para o empirismo. Porque o empirismo, o que é a forma empirística? É você fazer, errar, refazer, acertar. Você faz pelo conhecimento, pelo seu aprendizado. John Locke, no século XVII, afirma que a mente é uma tábula rasa. Quando eu digo que a mente é uma tabuinha rasa, uma tábula rasa, nada há nela que não tenha vindo dos dados da experiência. Então, a criança, segundo John Locke, ela nasce com a tábula rasa e ela vai aprendendo pela experiência, no empirismo. Tivemos outros empiristas de renome, Thomas Hobbes, Berkeley e David Hume, e nessa perspectiva não há nenhum espaço para a metafísica. A ética torna-se relativista. Esse é um grande problema. Quando eu digo que a ética é relativista, eu posso fazer o que eu quiser, porque o que é relativo para mim não é relativo para você e vice-versa. O período iluminista foi
a volta da confiança exacerbada, ilimitada na razão, que resolve todos os problemas humanos. Veneração à ciência. Até hoje você vê cristão, a ciência diz, como se a ciência fosse certa. Olha, o maior embuste dos dias atuais, contemporâneos, é a ciência, que por meio de dinheiro, as grandes farmacêuticas falsificaram artigos sobre o Covid-19 e venderam bastante vacinas sem serem experimentadas por 10 anos, que é o de praxe para ser usado pela ciência, mas em nome da ciência financeira, vendeu-se vacinas como se vende balinhas. E o que está acontecendo? Infarto de jovens, homens jovens, mulheres jovens, crianças infartando, todas pela falsa ciência, a ciência do dinheiro. E o movimento iluminista, ele venera e adora a ciência, ele critica a tradição da igreja, ele critica a religião, ele tem um otimismo utópico, que tudo é bom, o homem é bom, tudo é bacana. Ele vai sintetizar o racionalismo, que veio antes do empirismo, e o empirismo. E ele vai dizer que o Estado surge por convenção. E aí começa uma adoração ao Estado, o Estado como política, o Estado político. Rousseau vai tratar sobre isso, bem interessante para todos nós. Então é importante que você veja. Depois do iluminismo, vai surgir o movimento idealista, que é do século XVII em diante, que Immanuel Kant é o principal da função cognitiva do homem. E ele vai afirmar: a realidade é a construção do sujeito pensante que ordena. No conhecimento, a forma é dada pelo sujeito e o conteúdo pelo objeto. No processo do pensamento, há 3 grandes graus: apreensão, juízo e raciocínio. Eu apreendo, eu julgo e eu penso. Esses dados de experiência são ordenados dentro de categorias fundamentais do tempo e espaço. E a realidade consiste em um dualismo, a parte fenomênica e a numênica, a que transparece e aquela que é escondida. A fenomênica refere-se às coisas conforme nos manifesta, e a numênica diz respeito à coisa em si, inacessível ao conhecimento. A metafísica é impossível, quer dizer, eu não posso chegar à compreensão das coisas pela fé, porque eu tenho que ter o fenômeno, eu tenho que ter a numênica, o fenômeno se manifesta, daí a palavra fenômeno vai se manifestar, vem do grego fâneros, fenômeno, e a numênica diz respeito à coisa em si, que é inacessível ao conhecimento. E a metafísica vai ser impossível. Essa moral cartesiana, ou kantiana, desculpa, essa moral kantiana, ela baseia no dever pelo dever. Ela obedece ao imperativo categórico. Eu faço porque eu tenho que fazer. Para Hegel, o real corresponde ao racional e o racional ao real. E o ser identifica-se com o pensamento. A abordagem à realidade em constante devir é a lógica dialética. O que ele dizia que o mundo vai acontecer? Tem uma tese, vai ter uma antítese e vai ter uma síntese. A tese, o sistema feudal; antítese, o sistema capitalista; síntese, o sistema comunista. Só por exemplo, só para você ter um entendimento. A tese é uma argumentação, a síntese é a aglomeração dessa argumentação, essa união que vai gerar a síntese, ou antítese, melhor dizendo, a tese é uma argumentação, a antítese é o oposto, junto o oposto com a tese e vai dar a síntese. Eu vou juntar em outra argumentação, em outro fenômeno. E ele desenvolve também a ontologia da história, chamada Gesta, que é a manifestação do espírito absoluto, em alemão Geist. Outros filósofos idealistas não foram Fichte, Tinha e Schleiermacher. Schleiermacher foi um pastor anglicano, dinamarquês, um grande teólogo, que ele deu base para o existencialismo, porque ele dizia o seguinte:
o homem, ele está num quarto escuro, tem uma janela aberta, esse quarto escuro ele não vê nada, ele vai se autenticar pulando da janela para experimentar algo interessante. O que é esse algo interessante? Esse algo interessante é a experiência, é a emoção, é a vontade, é o sentimento religioso. Então ele era um pastor dinamarquês, anglicano, e ele afirmava que o importante é o homem sentir, ter aquele sentimento. Isso acontece muito em nossas igrejas. Tem muitas pessoas em nossas igrejas que elas não são baseadas em sua filosofia de vida pela razão, nem pela Bíblia, é pelo sentimento. Eu sinto de Deus em falar algo para a igreja. Eu sinto que devo mudar de igreja. Eu sinto que eu devo obedecer. Eu sinto que eu não devo obedecer. Esse sentimento é para pais e filhos, marido e mulher. Não é sentimento para suas concepções divinas e filosóficas individualistas, não, de hipótese alguma. Eu não posso julgar tudo pelo que eu sinto. Isso vai me trazer grandes problemas, julgar o que eu sinto. Então é interessante isso, que Schleiermacher trabalhou isso. Então, tanto Kant, Immanuel Kant, como Hegel tiveram uma importância gigantesca na formação do pensamento teológico contemporâneo do século XIX e século XX, que até hoje acontece conosco. Assim como Tomás de Aquino, lá no passado, lá no século XII, século XIII, ele afirmava que a razão pode se chegar-se a Deus, quando a Bíblia afirma que o meio de se comunicar com Deus é por meio da fé. Por meio da fé, eu me comunico com Deus. Então, quando a filosofia parte para abraçar o platonismo, abraçar Aristóteles, abraçar e amalgamar, fazer essa síntese, vai gerar outra situação, como Hegel diz, tese, antítese e síntese. Os seres humanos trabalham nessas três coisas. Ele pega o argumento sólido, ele pega o contrário desse argumento sólido, ele junta e ele faz a síntese. É interessante você ter essa percepção. Essa filosofia contemporânea, ela vai surgir da filosofia moderna. E ela primeiro começa com Schopenhauer, que vai trabalhar o voluntarismo, que é uma reação contra o iluminismo e idealismo. Vai dizer assim, o homem é governado por princípios irracionais. Somos alienados, dominados por uma vontade perversa, identificada com o número kantiano. Entregue à insatisfação, o indivíduo só escapa renunciando à própria individualidade. E vejam só que é o oposto do idealismo e o oposto do racionalismo e do empirismo. É o oposto. E o principal desse é Friedrich Nietzsche, que diz que a realidade é a explosão de forças desordenadas, os fracos procuram refugiar-se na religião, o super-homem, que é Übermenschen, com seu poder e coragem, além da ética, poderá superar sua condição de escravo. No livro dele, Assim Falou Zaratustra, é interessante você perceber que eu já li o livro e essa percepção é corrente dele. Só que ele era uma pessoa que tinha problemas mentais, tinha problemas de cognição, tinha crises violentas. Então não dá para crer num indivíduo desse. Freud, no século, vai falar que o homem é governado pelo princípio do prazer. A religião é a neurose procedente dos conflitos familiares, é uma fuga. Tanto Nietzsche que os fracos refugiam-se na religião e o homem forte refugia-se no seu poder e na sua coragem, e na ética ele vai superar a sua condição. Você veja que no livro de Nietzsche, ele combate com violência a religião, que é fraqueza, a humildade é fraqueza,
ceder e ajudar é fraqueza, você tem que ser forte, tem que ultrapassar, tem que vencer. E Freud aplica que o homem é escravo do prazer. Então, o voluntarismo diz que o homem está entregue à insatisfação, entregue ao individualismo. O homem só vai viver bem quando renunciar à própria individualidade. E aí vem Nietzsche e Freud dizem coisas parecidas, mas umas coisas que vão renunciar à sua vontade coletiva e vai para a sua condição individual. O positivismo, que está na bandeira brasileira, é um lema positivista. Ordem e progresso. É um absurdo, né? A bandeira brasileira é ordem e progresso, é o positivismo. Augusto Comte, semelhante ao iluminismo, crê no poder da razão e no poder da ciência. Comte dizia como havia chegado à sua maturidade, passou pela idade religiosa, que era seu passado imberbe e infantil, passou pela idade metafísica, explicação sobrenatural, e chegou agora à idade adulta, chegou à maturidade, chegou à idade positiva, à idade científica, e o progresso tem um peso grandioso, um peso interessante. E esse positivismo domina o ensino escolar brasileiro. Você não sabe, seu filho está na escola, sua criança é ensinada de forma positivista. Por isso que não se valoriza na escola, no nível fundamental 1, fundamental 2, médio e universidades, a existência de Deus, de maneira alguma, porque são positivistas. O marxismo, essa é uma teoria filosófica que é adorada hoje por imbecis intelectuais. Marx herda de Saint-Simon a visão do homem como ser econômico, e de Ricardo e Adam Smith, e o materialismo de Feuerbach e a dialética de Hegel. Ele junta o ser econômico, ele junta o materialismo, ele junta a dialética de Hegel. Olha lá que eu falei anteriormente, tese, antítese e síntese. Tese, feudalismo, síntese, capitalismo, antítese, capitalismo e síntese, o comunismo. O homem é visto na luta histórica de classes. Classe social, pobre e rico, homem e mulher, divide a sociedade em classes antagônicas, onde há polarização dominante e dominada. Você vê no Brasil hoje, essa polarização não é à toa essa polarização. É para implantar o socialismo dentro de alguns anos. Se ninguém fizer nada, o Brasil será socialista em 2030. Para se alcançar a sociedade sem classe, deve ter a ditadura do proletariado. E a religião é alienadora. Por que o socialismo, o comunismo? Vou explicar a você. O socialismo é o domínio de uma nação por meio da democracia, das instituições democráticas. O comunismo é o domínio da nação por meio das forças armadas, da guerra, que é o comunismo. É interessante você perceber que eles trabalham numa utopia. Se todos forem trabalhadores, quem produzirá? Quem administrará a produção? Se todos forem padeiros, quem vai tomar suco de laranja? Se todos forem plantadores de laranja, quem vai fazer o pão? Então eles abominam a luta de classes e criando duas classes. Uma classe superior, que mantém o Estado a ferro e a fogo, e a classe inferior, que são trabalhadores, que são sujeitos a produzirem para o capital, para o Estado. E o Estado vai acumular, e a aristocracia governamental vai ser riquíssima. Você pode olhar, todos os ditadores comunistas são ricos e bilionários, todos e todos. Por que o comunismo e o socialismo não gostam da religião? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
a religião abre os seus olhos. A religião cristã diz que só tem um só Deus, um só Senhor. Um só Deus, um só Senhor, a quem devemos a honra ao máximo para Jesus, nosso Senhor e nosso Deus. Eles não aceitam a religião porque eles não querem dividir a adoração. Hitler era nazista socialista, Stalin socialista, Fidel Castro socialista, Pol Pot lá do Vietnã socialista, Xi Jinping da China socialista. Ah, mas a China é capitalista economicamente, mas é socialista ideologicamente. Defende todas as pautas que a esquerda no mundo defende. Então, essa visão de marxismo, ela adentrou nas igrejas, na Igreja Católica com a teologia da libertação, na Igreja Protestante com o progressismo. E isso é interessante, que a teologia da libertação afirma que você pode interpretar a Bíblia do jeito que você quiser, porque o paraíso é na terra, com justiça social, com emprego, com saneamento, com escolaridade e com as benesses do Estado. Quando a Bíblia fala escatologicamente que o céu é um lugar onde todos que creem em Jesus Cristo vão morar por toda a eternidade. Então, os grandes destaques do marxismo: Vladimir Ilyich Lenin, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Antônio Gramsci, Marcuse e Bloch. Os marxistas como Gramsci, Marcuse e Bloch, da escola de Frankfurt, distingue-se da escola clássica. Apesar do ideal, as ditaduras marxistas da União Soviética, da China, da Coreia, de Cuba, mataram milhões de pessoas, mais do que o próprio nazismo de Adolf Hitler. E é interessante que a escola de Frankfurt porque Antônio Gramsci, ele é o grande idealista marxista. Ele supera Marx. Por quê? Porque Marx cria em dominar a força, e Antônio Gramsci não. Dominar as instituições, sindicatos, partidos políticos, governando governos, igreja, escola, família. Ele vai minando o marxismo vai minando com o marxismo todas as instituições democráticas de Estado de Direito. O Brasil vive hoje, não posso falar muito, mas o Brasil vive hoje um lampejo de socialismo. Eu vou dizer a vocês, de ditadura socialista. Vou dizer a vocês, se preparem, que Deus tenha misericórdia de nós. Continuando, depois do marxismo, vem o existencialismo, que é o grande fenômeno da qual bebem todas as filosofias atuais da sociedade. Todas elas bebem aqui. Todas elas estão bebendo aqui. Que ela diz o seguinte: ela analisa os aspectos irracionais do homem. É lembrar do voluntarismo. E usa o método fenomenológico. Analisa a experiência conforme ela se manifesta. O homem é o ponto de partida. O homem gera sua essência e gera sua liberdade. Tem a ênfase na experimentação vivencial do homem. Primeiro precursor, Soren Kierkegaard. A existência é irredutível à lógica. Os 3 estágios do devir humano são o estético, a beleza, o ético, a forma comportamental, e o religioso, que é superior. Essa individualidade do homem se manifesta a condição do pecado do mesmo. O pecado gera angústia, que leva ao desespero inescapável, e a saída é a fé subjetiva em Deus. A verdade é subjetiva. Olha que perigo. Se eu digo que a verdade é subjetiva, eu estou afirmando que eu não posso provar a verdade. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é absoluta. Quando eu digo que a minha fé é subjetiva em Deus, e a verdade é subjetiva também, a sua verdade é certa, a minha é certa. E aí, como é que fica a situação? Edmund Husserl, criador do fenômeno. Martin Heidegger retornou à questão do ser.
O ente que serve de base para o estudo do ser é o homem. Jean-Paul Sartre, a consciência humana é o não ser e a chave da existência no absurdo. Está no absurdo. O dado essencial do homem é a liberdade, desvinculado da moral. É interessante você estar percebendo que quando eu digo que tudo é absurdo, estou afirmando de maneira intrínseca que nada é correto, que nada é racional. Você vê que a filosofia ela vai mudando e ela vai